Capítulo 3. Do ódio ao mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versículo 15. Nos diz São João: se alguém ama o mundo, a caridade do Pai não está nele, conclui o apóstolo. Não sabeis que a amizade deste mundo é inimiga de Deus? Todo aquele que quiser ser amigo deste século se constitui inimigo de Deus. Diz São Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Que se entende por mundo, contra o qual nos previne tão seriamente o Espírito Santo. Por mundo entende-se o século como sedutor do homem ao pecado, o século que jaz no mal, que, sujeito ao demônio, está cheio de crimes e concupiscências. É o século do qual diz o discípulo amado: tudo o que há no mundo é concupiscência dos olhos e soberba da vida. Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versículo 16. Amar o mundo não é senão ter um apego desordenado aos bens desta terra, gozar ou desejar conseguir esses bens à custa da obediência devida a Deus e da própria salvação. Ora, como não pode coexistir em um coração esse amor com o amor de Deus e da perfeição cristã? Se desejares alcançar a perfeição ou mesmo apenas a tua salvação, deverás renunciar ao amor do mundo. Quero, por isso, mostrar-te que o mundo torna insensatos os seus sequazes, como também perseguidores de Jesus Cristo, precipitando-os, já nesta vida, na infelicidade. O amor do mundo torna os homens insensatos. Os mundanos, isto é, aqueles que, por apego aos prazeres, honras e riquezas deste mundo, se descuidam do negócio mais importante, que é a eterna salvação, são, por isso mesmo, dignos de lástima. Sua maior desgraça, porém, consiste em se considerarem sábios e prudentes, quando, na verdade, não passam de grandes loucos e imprudentes. O pior é que são inumeráveis. Infinito é o número dos insensatos. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 15. Este é ávido de honras, aquele de prazeres. Um busca riquezas perecíveis, outro glória e fama. E tais homens ousam chamar de insensatos os santos, que, desprezando os bens deste mundo, conseguiram a salvação eterna e o sumo bem, Deus. Dizem ser loucura suportar os desprezos, perdoar as injúrias, renunciar às honras e riquezas, e procurar a solidão para levar uma vida humilde e oculta. Não pensam, contudo, que a sua sabedoria é denominada loucura pelo próprio Deus. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Eles terão de confessar sua loucura, mas quando? Quando já não houver mais meios de repará-la. Exclamarão então no desespero: insensatos de nós, que considerávamos loucura a vida deles e seu fim desonra. Livro da Sabedoria, capítulo 4, versículo 4. Como fomos desgraçados! Julgávamos loucos os santos em seu modo de viver, e agora vemos que nós éramos os loucos. Eis que eles são contados entre os filhos de Deus, e sua sorte é entre os santos. A felicidade deles é eterna, e a nossa sorte é arder eternamente neste abismo de tormentos como escravos. Do demônio, desviamo-nos do caminho da verdade, e a luz da justiça não brilhou para nós. O negócio da nossa salvação é certamente a coisa mais importante, ao mesmo tempo, mais negligenciada pelos cristãos. Quando se trata de conseguir uma posição, de ganhar um processo, de contratar um casamento, não se poupam trabalhos, nem se perde tempo. Quantos conselhos, quantas providências não são tomadas. Não se come nem mais se dorme. Quando, porém, se trata de assegurar a salvação eterna, ninguém se importa com isso. Ao contrário, empregam-se todos os meios para perdê-la. E a maior parte dos cristãos vive como se as verdades eternas, morte, juízo, inferno e céu, fossem fábulas vãs inventadas pelos poetas e não artigos de nossa fé.
Que tristeza não nos causa a perda de um processo ou de uma parca colheita, e com que cuidado não procuramos recuperar o perdido. Que esforços não se empregam para reaver um cavalo ou um cão. Se, porém, perdermos a graça de Deus, não deixamos por isso de gracejar, rir e dormir imperturbavelmente. Todo homem se envergonha de ser desleixado nos negócios mundanos. No entanto, milhares não se envergonham de negligenciar o negócio da eternidade, do qual depende tudo. Concedem que os sábios procederam sabiamente, cuidando exclusivamente de sua salvação, mas eles mesmos pensam em tudo, menos em sua alma. Tinha muita razão São Filipe Neri ao chamar de tolo aquele que não procura salvar sua alma. Se houvesse neste mundo homens mortais e imortais, e se aqueles vissem a estes ocupados unicamente com coisas deste mundo, só aspirando a honras, bens e prazeres transitórios, certamente lhes diriam: loucos, insensatos. Podeis alcançar bens eternos e só pensais nestes bens miseráveis e passageiros, e ainda, por amor destas coisas, quereis vos sujeitar a penas eternas no outro mundo. Deixai a nós, miseráveis, o cuidado dessas coisas terrenas, pois para nós tudo se acaba com a morte. Todos nós, porém, somos imortais, e, no entanto, tantos perdem sua alma por causa dos miseráveis prazeres deste mundo. Como é possível, pergunta São Salviano, que os cristãos creiam num juízo, no inferno, na eternidade, e vivam sem temor algum? Perguntai aos sábios deste mundo, que se encontram agora naquele abismo de fogo, o que pensam atualmente e se estão satisfeitos por haverem gozado neste mundo. Eles vos responderão em terríveis lamentos: nós nos enganamos. Que lhes aproveita agora reconhecer o erro cometido, pois não há mais meios de revogar a sua condenação. Que desgosto não sentiria uma pessoa que, podendo facilmente impedir o desabamento de seu palácio, deixasse de o fazer, vindo encontrá-lo um dia em ruínas, sem mais ser possível remediar o seu desleixo. São Bernardo deplora a insensatez daqueles cristãos que denominam brinquedos os divertimentos das crianças e negócios seus interesses temporais. Esses seus negócios são só maiores loucuras, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 26. O motivo dessa loucura dos mundanos está no cuidar unicamente das coisas presentes e não das futuras. Oh, fossem eles sábios e entendessem e conhecessem seu fim. Livro do Gênesis capítulo 32, versículo 29. Quem é prudente, quem procede conforme a razão, prevê o que poderá acontecer, isto é, o que o espera no fim da vida, encarando a morte, o juízo e suas consequências, seja o céu ou o inferno. Muito mais sábio que um monarca que se perde é um lavrador que se salva. Melhor é um moço pobre e sábio que um rei adiantado em anos e estulto, que não sabe prever o futuro. Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Não seria tido como tolo aquele que, para ganhar uma pequena moeda de ouro, e isso por um só instante, arriscasse todos os seus bens. E quem perde sua alma por um prazer momentâneo deixará de ser louco. O fato de atender apenas aos bens e males presentes, ignorando os bens e males eternos, origina a desgraça de tantos que se condenam. Deus não nos colocou no mundo para que nos tornemos ricos, consigamos honras e satisfaçamos nossos sentidos, mas para que alcancemos a vida eterna. Agora tendes por fim a vida eterna, diz o apóstolo, Romanos capítulo 6, versículo 22. E por isso devemos nos ocupar apenas desta coisa. Uma única coisa é necessária. Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículo 42. Mas justamente desta coisa menos cuidam os pecadores, só pensam nas coisas presentes. Entretanto, a morte e a eternidade rapidamente se aproximam, sem que saibam para onde estão indo. Que pensarias de um navegante? Pergunta Santo Agostinho, que, ao ser questionado para onde segues, respondesse: não sei. Não diriam todos que ele expõe o navio ao perigo? Pois assim procedem os prudentes deste mundo, que sabem muito bem adquirir riquezas, procurar prazeres,
conquistar elevadas posições, mas não sabem como salvar sua alma. Prudente foi o homem rico em adquirir riquezas, mas ele morreu e foi sepultado no inferno. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 22. Prudente foi Alexandre Magno ao conquistar tantos reinos, mas dentro de poucos anos faleceu e foi, talvez, condenado ao inferno. Prudente foi Henrique VIII, sabendo conservar-se no trono apesar de sua rebelião contra a Igreja. Contudo, reconhecendo que ia perder sua alma, ele mesmo confessou: perdemos tudo. Quantos não choram agora e exclamam no inferno: de que nos serviu o orgulho, que nos aproveitou a ostentação da riqueza? Tudo passou como uma sombra. Sabedoria capítulo 5, versículo 8. E nada lhes resta a não ser o lamento e a pena eterna. O primeiro remédio contra essa loucura é o pensamento da morte próxima. Nosso Senhor mesmo coloca essa verdade diante dos olhos do avarento. Nécio, nesta noite te exigirão tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 20. Ao ouvir Ezequias estas palavras da boca do profeta: dispõe de tua casa, porque morrerás. Isaías capítulo 38, versículo 1. Estremeceu e exclamou: minha vida foi cortada como por um tecelão. Mal tinha começado, eis que fui cortado. Quantos não há que se ocupam cuidadosamente em tecer o pano, isto é, em ordenar e executar seus planos mundanos feitos com tanta perspicácia, e eis que vem a morte e despedaça tudo. À luz do círio mortuário desvanecem-se todas as coisas deste mundo, louvores, prazeres, pompas e magnificências. Ó, grande mistério da morte! Mostras o que não veem os amadores deste mundo, que toda a felicidade, os altos cargos, a mais esplêndida vitória nada valem nesse momento supremo. Agora as paixões fazem os bens deste mundo parecerem inteiramente diferentes do que realmente são. A morte, porém, patenteia sua natureza íntima e real. Fumo, lodo, vaidade e miséria. Ó Deus, que valor tem, na hora da morte, as riquezas, possessões, reinos e outras coisas semelhantes, se nada disso nos resta? Só nos fica um esquife e uma simples veste para cobrir o corpo. Que valem as honras, se nada mais nos fica além de um cortejo e de um enterro pomposo, que nenhum proveito traz à alma? Que valor tem a beleza ou vigor do corpo, se ele servirá então apenas de pasto para os vermes e se tornará um objeto de repugnância? O segundo remédio contra a loucura do amor ao mundo é o pensamento no juízo que nos espera. Que responderás a Jesus Cristo no dia de contas? Se um rei encarregasse um súdito de tratar de um importante negócio em uma cidade, e este só cuidasse de assistir a festas, espetáculos e bailes, negligenciando completamente a incumbência, de modo que o negócio tivesse um mau desfecho, que contas não teria de dar ao retornar? Mas, ó Deus, que contas incomparavelmente mais rigorosas exigirás de cada homem, que foi colocado neste mundo, não para se regalar, enriquecer ou alcançar honras e grandezas, mas para salvar sua alma, e que, ao fim, cuidou de tudo, exceto disso. O terceiro remédio é o pensamento contínuo na eternidade. O padre Ávila converteu uma mulher que vivia afastada de Deus, dizendo-lhe: Senhora, reflita muitas vezes nestas duas palavras, sempre e nunca. O padre Segner ficou tão comovido com o pensamento da eternidade que não conseguiu dormir por várias noites, começando então a viver com grande rigor. O padre Drexélio conta de um bispo que vivia santamente por ter o hábito de repetir sempre essas palavras: estou a toda hora às portas da eternidade. Um monge recolheu-se a uma caverna e repetia sem interrupção: ó eternidade, ó eternidade. Quem crê na eternidade e não aspira à santidade deveria ser considerado um louco, dizia o padre Ávila. Se é uma grande loucura amar o mundo e seguir suas máximas, em que consiste, então, a verdadeira sabedoria? Verdadeiros sábios são os que se dedicam a adquirir a graça de Deus e alcançar o céu. Por isso, peçamos incessantemente ao Senhor que nos conceda a sabedoria dos santos, que é dada a todos que a pedem.
Ele deu-lhes a ciência dos santos, sabedoria. Capítulo 10, versículo 10. Oh, que bela ciência possuiremos se soubermos amar a Deus e salvar nossa alma. Essa ciência consiste em trilhar o caminho da salvação eterna e saber usar os meios que conduzem a esse fim. A direção para a salvação da alma é a mais importante de todas as direções. Se soubéssemos tudo, exceto como operar a nossa salvação, nada nos aproveitaria e seríamos infelizes para sempre. Pelo contrário, seremos felizes por toda a eternidade se soubermos amar a Deus, ainda que ignoremos tudo o mais. Feliz aquele que te conhece, Senhor, mesmo que ignore todo o resto, exclamou Santo Agostinho. A São Boaventura disse uma vez o irmão Egídio: como és feliz, Padre Boaventura, por saberes tanto. Eu, pobre ignorante, nada entendo, e assim, podes tornar-te muito mais santo que eu. Ouve, meu irmão, respondeu-lhe o santo. Se uma pobre velha ignorante souber amar a Deus mais do que eu, será mais santa que o Padre Boaventura. Cheio de júbilo com essa resposta, exclamou o irmão: ouve, ouve, ó velhinha. Se amares a Deus, poderás tornar-te mais santa que o Padre Boaventura.